Vou entrando daqui. Bom dia! Que a paz, a alegria do Senhor seja contigo. Quero dar alguns lembretes a você. Quarta-feira agora, isso, quarta-feira de cinzas, nós teremos culto às 19h30. E você é o nosso convidado para estar aqui com a gente, você que está aqui adorando ao nosso Deus, venha quarta-feira. E olha, uma notícia maravilhosa, no próximo domingo, dia 22, nós vamos realizar batismos, irmãos em Cristo que serão batizados aqui em nossa igreja. Então, você nunca assistiu um batismo conosco? Venha, você que já assistiu, sabe que é uma festa incrível, um momento de comunhão, de alegria, de regozijo, será sem dúvida alguma uma celebração encantadora. E sexta-feira temos o DIP, seja relevante. E eu lembro aos membros da igreja que no próximo sábado, dia 21, nós teremos a nossa assembleia administrativa. Se você deseja participar, seja muito bem-vindo. Será às 15 horas aqui mesmo na igreja. Então teremos todos os relatórios e você será muito bem-vindo, você que é membro da igreja, e será um momento ímpar para a nossa vida. Bom, estamos vivendo um tempo muito delicado, com tantas notícias e informações, mas eu quero trazer para você, nesta oportunidade, nesta manhã de adoração, nesta manhã de celebração, sobre a nossa missão. A missão que é dada a mim como pastor, mas acima de tudo como servo do Senhor, e uma missão para você que também é servo do Senhor. Eu queria que você ficasse muito ligado, muito atento, para receber de Deus essa palavra. Esteja sensível ao Espírito Santo, para que o Espírito Santo fale a você. Você sabe qual é a sua missão? Você sabe qual é o seu propósito aqui na terra? Pois bem, eu vou falar isso para você hoje, e à noite, 18 horas, estaremos também celebrando e dando a você uma palavra incrível, se faz sentido para a sua vida, qual é o sentido, qual é o propósito da sua vida. Então, agora pela manhã, vamos falar na comunhão, na missão, tarefa que Deus nos apresenta. Eu quero ler com você o texto do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, escrito em Mateus, relatado em Mateus, capítulo 28, versos 19 e 20, que vai trazer para a gente assim: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Aqui, Jesus já relata para mim e para você qual é a nossa missão, qual é a nossa tarefa. Todos nós temos tarefas. Nós chegamos a este mundo com uma tarefa. E quando somos salvos por Cristo, passamos agora a ter uma missão dada por Deus para cada um de nós. Todos nós temos uma missão, e a igreja, que sou eu e você, tem uma grande missão. E eu quero afirmar para você que a missão não nasce de um desejo humano, ou até mesmo de uma estratégia de marketing eclesiástico. Essa missão nasce na autoridade de Jesus. É Jesus quem declara para mim e para você: ide por todo o mundo, saindo de onde você está e alcançando todos os lugares. Se você, por exemplo, está hoje num retiro, num ambiente fora do contexto igreja, vivendo esses dias, você tem uma missão aí.
Você tem uma missão quando você chega no supermercado, você tem uma missão quando você vai até a padaria, você tem uma missão quando você vai ao shopping, você tem uma missão quando você encontra amigos, você tem uma missão: anunciar Jesus Cristo. O mundo, preste atenção nisso, o mundo precisa ouvir a voz daquele que venceu a morte. E aquele que venceu a morte, que é Jesus, precisa de mim e de você. A igreja avança porque Jesus é o que tem poder no céu e na terra, e Ele manifesta, e Ele declara, e Ele reporta este poder para cada um de nós. Então a igreja tem uma missão, e a missão é de avançar em comunhão, cumprindo o propósito que Ele estabeleceu para todos nós. A igreja tem uma responsabilidade, e a ordem não é apenas fazer novos convertidos, mas vai um pouco mais além. Ele vai declarar fazer discípulos, estar com pessoas, anunciar este evangelho. A nossa missão é muito maior que espalhar um convite, trazendo pessoas ao templo para assistirem às celebrações, ou para estar simplesmente numa reunião que nós fazemos espiritual. É muito mais. A nossa missão é ensinar, é discipular, é orientar esta pessoa no mundo espiritual. Inclusive ele vai dizer que devemos batizar. Essa expressão que o Senhor coloca para nós de batizar, simboliza para mim e para você a identidade e agora ao pertencimento ao corpo. Quando você é batizado, você está declarando ao mundo: eu faço parte da família de Cristo. Por isso a gente fala aqui na igreja que nós somos uma família. Nós ingressamos nesta família. É uma família que tem dificuldades, é uma família imperfeita. A igreja não é um organismo perfeito, onde não há falhas, porque onde tem ser humano, tem falha. E às vezes nós até cobramos, como igreja, nós cobramos que as pessoas façam conosco, as pessoas tenham atitudes para conosco. Mas eu quero dizer para você que essa visão de família é um fazendo pelo outro. Você faz por alguém e alguém faz por você. Mas a missão é batizar. Simboliza a identidade e o pertencimento ao corpo. Também Jesus vai dizer que devemos ensinar. Aqui traz a complexidade muito ampla. Envolve maturidade e obediência constante à palavra. Nós precisamos estar comprometidos. Uma igreja que cumpre a missão, ela investe no relacionamento para crescimento espiritual das pessoas. Cresce o número de pessoas e cresce o nível de conhecimento espiritual, de convivência com Deus, da ação do Espírito Santo, daquilo que Deus tem para cada um de nós. Então, esse compromisso nesta missão vai envolver isso, a comunhão, a alegria, a unidade da igreja. O Senhor Jesus Cristo disse aos seus discípulos, em certo momento, e ele vai falar isso lá em Atos 1:8, permaneçam em Jerusalém, para que venham sobre vós poder, venha sobre vós autoridade. A igreja, para cumprir a missão, precisa ter a ação do Espírito Santo, poder do Espírito Santo. Deus colocou para mim e para você esta missão. A missão é cumprida com o investimento do Espírito Santo e o revestimento do Espírito Santo em nós. A maior estratégia que devemos ter em mãos é o poder do Espírito Santo. Aquilo que vamos realizar na unção de Deus, no poder do Espírito Santo. Se você não tem esta unção sobre você, busque. E como eu posso buscar, pastor? Primeiro, uma vida de santidade, uma vida de oração,
uma vida de leitura da palavra e uma vida de comunhão aqui no templo. Esse poder, ele é adquirido juntos. E há uma frase muito interessante que eu vi recente: quando você recebe esta unção, você agora tem que espalhar. A brasa tem que se espalhar, e ela se espalha na unção do Espírito. Então nós somos responsáveis. Precisamos ser crentes que orem, crentes que investem tempo na oração, no secreto. Meu irmão, não é orar no templo, não é orar nas celebrações, é orar sozinho. Você precisa investir tempo na sua vida devocional, de manhã, de tarde ou de noite, o seu melhor horário. Mas existem algumas pessoas que estão linkadas e firmadas na obra do Senhor, na igreja, e não têm uma vida de oração no secreto. Você não vai ter a unção de Deus, você não vai ter vitórias espirituais, se não viver uma vida de oração constante no seu secreto. Tem um livro, e eu não sei se temos aqui na nossa livraria, se tiver você procura, Queimando no Secreto, do pastor Fabiano Ribeiro. Como este livro mexeu comigo, Queimando no Secreto. Então, se você quer ser revestido para cumprir esta missão, você precisa orar. E sabe, meu irmão, quando você começa a orar, você começa a queimar no secreto, você não quer parar mais. Deixa eu te dizer uma coisa, eu não sei se vocês sabem, né? Eu gosto de churrasco. E a brasa, quando vai acabando e ainda tem mais pessoas para comerem, ou tem mais carne para assar, eu tenho que colocar mais carvão ali. Na vida de oração, para ter o poder, você não pode permitir a brasa apagar. Você tem que estar mantendo acesa a chama. A chama de quê, pastor? Da oração. Queimar por orar, se interessar por orar. Eu creio que você que está aqui já recebeu uma palavra minha: estou orando por você, estou orando pela sua vida, porque eu acordo de madrugada e vou orar por mim mesmo, vou orar pela minha família, oro pela igreja, oro por pessoas em particular. Então você tem que queimar no secreto. Isso é maravilhoso. Tenho tido também a experiência de viver jejum. Eu estou nesse ano de 2026, o ano da vida, aqui em nossa igreja. Eu me comprometi com Deus de 2 dias da semana fazer jejum. Então eu faço jejum toda quarta e toda sexta. Tenho também ido ao monte para orar. Sabe, a nossa missão, ela é cumprida com poder, e você tem que buscar. Não é achar que tem poder, é ter o poder sobre você, a manifestação clara do Espírito Santo para você. Agora eu quero dizer outro ponto para você que é muito relevante. A missão, ela começa onde você está. Você estuda. Ora, as pessoas que estão à sua volta neste curso, nesta faculdade, nesta escola, é o seu campo missionário. A sua família tem não crentes, o seu campo missionário começa na sua casa. Então, quando Jesus fala, comece em Jerusalém, começa onde nós estamos, na nossa casa, no nosso bairro, no nosso município, no nosso estado, no nosso país e até os confins da terra. Temos uma promessa para cumprir esta missão. O Senhor Jesus Cristo, ele vai declarar que estará conosco até o fim. O texto que eu li de Mateus 28, 20: e estarei convosco até o fim. Então você não vai fazer essa missão sozinho. Essa missão você vai realizar com Deus e com o Espírito Santo te guiando. Então ele não nos envia para que vamos sozinho, para que eu vá sozinho, para que você vá sozinho. Ele nos enviou e vai conosco. Aleluia! Ele vai conosco. Ele fez esta promessa todos os dias, até a consumação do século. Por vezes nós temos medo, como as pessoas vão nos olhar, elas vão aceitar essa palavra. Meu irmão, o próprio Senhor Jesus Cristo foi rejeitado, pessoalmente foi rejeitado pelo seu povo, foi rejeitado pelos seus irmãos se convertem, os filhos de Maria e José, porque é importante dizer isso.
Maria foi virgem para nascer o Messias, mas depois ela teve outros filhos e filhas. E estes irmãos tiveram dificuldades de receber Jesus. Foram ter Jesus pós morte e ressurreição, que eles viram, ele é verdadeiramente o Messias. Então, não tenha medo de pessoas rejeitarem. A igreja é vencedora e ainda que rejeitada. A missão da igreja é de ser luz em meio às trevas. E quando essas pessoas se convertem, elas são chamadas para serem batizadas. E sendo batizadas, se tornarem discípulos. E nesta missão também cumprir a missão. No próximo domingo vamos batizar pessoas aqui. Isso é cumprimento da nossa missão. Nós fomos encontrados por Cristo e agora temos uma nova vida. E essa nova vida deve ser compartilhada. Essa nova vida deve ser vista por pessoas, pelo nosso testemunho. Então precisamos ser uma igreja que vive e age com o propósito traçado por Deus. A nossa missão é cumprir a promessa que o Senhor nos traz: ide e fazei discípulos, e eu estarei convosco. Então a promessa foi dada, a missão foi dada, e agora nos compete cumprir a missão. Jesus nos entregou o chamado, que chamamos a grande comissão, é de ir com comunhão, ir com a unção de Deus, ir com o propósito de Deus. Para viver a nossa missão aqui na terra, precisamos de alguns passos. Primeiro, compreender a missão dada por Deus. E a comunhão e a unidade é o combustível que valida o testemunho da igreja perante o mundo. Vou repetir isso. A comunhão e a unidade é o combustível que valida o testemunho da igreja perante o mundo. Meu irmão, é necessário que a igreja viva em comunhão e unidade. A missão não é uma invenção humana ou um projeto de uma organização, mas é o próprio Deus nos dando esta missão. E Deus tem capacitado a cada um de nós a cumprir a missão. Deus me colocou como pastor para orientar e guiar você. Temos a escola bíblica através da educação cristã, temos as células, temos as classes da IBD, temos as organizações da igreja, todas elas visando o cumprir desta missão. Todas as nossas tarefas devem ser para cumprir a missão. Nada é feito sem o mover de Deus. Nenhuma tarefa nossa. A nossa participação é importante, mas na dependência do Espírito Santo. Por isso o Senhor Jesus Cristo, Ele preparou durante 3 anos os seus discípulos. E os discípulos começam a executar a missão após a morte e a ascensão de Jesus pós sua ressurreição. Então, a missão é dada. A igreja primitiva, lá em Atos capítulo 2, ela vai proporcionar esta comunhão, esta unidade. Atos 2, 42 em diante, você vai ver isso. Precisamos de comunhão para cumprir a missão no nosso tempo. A igreja que nós estamos membros é uma igreja que precisa cumprir a missão e dependemos de tudo. A nossa geração atual e a futura depende de nós para seguir em frente. A missão é dada. Lá em João capítulo 20, verso 21, disse Jesus outra vez: Pai seja convosco, assim como o Pai me enviou, também eu envio a vós. Significa que o Senhor está nos enviando e nos dando essa responsabilidade. O Pai envia o Filho envia o Espírito Santo e o Espírito Santo envia a igreja. Observe que coisa linda. O Filho envia o Espírito, o Pai envia o Filho envia o Espírito e o Espírito envia a igreja. Essa tarefa agora é dada para cada um de nós. Essa é a grande missão. Jesus vai declarar: ame ao Senhor teu Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento. Mateus 22, 37. Busque isso intensamente.
Busque isso com compromisso, sabe? Ame ao Senhor e ame os perdidos. Essa é a nossa grande responsabilidade. Sabe, eu vi uma frase e que faz sentido para a minha vida. Se Deus não estiver em primeiro lugar na sua vida, Ele certamente não ficará em segundo lugar. Vou repetir. Se Deus não estiver em primeiro lugar na sua vida, Ele certamente não ficará no segundo. Precisamos amar ao Senhor sobre todas as coisas. Não há como ordenar as coisas em nossas vidas e Deus não ficar em primeiro lugar. A declaração é buscar em primeiro lugar, ou seja, o sentido para cumprir a missão é Deus em primeiro lugar. Primeiro lugar nas nossas decisões, primeiro lugar na nossa família, primeiro lugar em tudo que nós fazemos. E eu tenho falado bastante aqui sobre a questão da nossa família, do nosso convívio com as pessoas. Como você trata o seu cônjuge? É gritando, é xingando, é falando grosseiramente ou é educado, amável? Como você fala com os seus filhos? Como você fala com os seus pais? Como você fala com os seus irmãos dentro de casa? Como você fala com as pessoas que convivem? Ah, eu errei. Tem pessoas que estão errando todos os dias. Meu irmão, para você cumprir a missão, você precisa começar a ser luz dentro da sua casa. A sua casa é o seu primeiro ambiente para você colocar Deus em primeiro lugar. Se Deus está em primeiro lugar na sua casa, você começa a ter o ponto de partida para cumprir a missão. Então trate as pessoas como você gosta de ser tratado, sabe? Amar a Deus com todo o nosso coração, alma e entendimento, o primeiro e maior mandamento. A comunhão nos leva a viver uma verdadeira adoração. Adoração no templo, adoração em casa, adoração na célula, adoração na classe da escola bíblica, adoração no trabalho, adoração na escola, adoração no curso, adoração pelo caminho, adoração quando está no hospital. Essa comunhão e essa força que vem do Senhor a nos levar a uma grande meta de vida, de adorar ao Senhor. Adorar a Deus é essencial para buscar viver como Jesus viveu na terra, sendo Ele o nosso maior exemplo. Lá em 1 Coríntios, capítulo 10, verso 31, diz assim: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Preste atenção nesse texto com muita propriedade. Façam tudo para a glória de Deus. Fazer tudo. Isso de novo envolve como eu trato a minha família, como eu trato as pessoas que caminham comigo, como eu trato. Então fazer isto, sabe, decida hoje desenvolver um estilo de vida de adoração constante e verdadeira, para viver a missão que Deus colocou em nossas mãos. Sabe, se você prega, você não pode ser santo no dia que você prega. Se você canta, você não pode ser santo no dia que você canta. Se você vem para o altar para dirigir um culto ou um momento de adoração, você não pode ser santo aqui. Você é santo em todo lugar. As pessoas que estão com você são o maior cartão de visita de quem é você. Isso começa de novo com a nossa família. Então o estilo de adorador envolve toda a nossa caminhada. Mas eu quero avançar com você, sabe? Viver a missão deve nos impulsionar a buscar outros de fora para fazer parte desta família espiritual. E é isso que Jesus vai declarar nesse texto que lemos de Mateus 28, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Um dos desejos de Deus com a criação, desde o início, é que haja esta família. Se você olhar, Deus lá realiza o casamento, Adão e Eva, e depois Jesus, quando começa o seu ministério aqui na terra, ele está num casamento. Olha a ideia de família. E eu penso que a igreja é família. Volto a dizer, família é imperfeita.
Às vezes nós temos uma família toda complicada, cheia de problemas, é família. Mas quando chega na igreja, a gente não quer que seja família. A família tem que ser perfeita na igreja. Não, a igreja é uma instituição de pessoas humanas. Mas a nossa missão é trazer mais pessoas, e essa busca da santidade, a busca da comunhão, a busca de um viver com o nosso Deus. O batismo é um simbolismo de morte para a velha vida, morte para o mundo, onde encerra um ciclo de pecado, de vício, para viver agora um novo tempo com a presença do nosso Deus. O propósito da comunhão é justamente fazer com que todos estejam na missão para participar do crescimento da igreja, do crescimento da família cristã, e integrando os novos membros. Se você é recém-batizado, recém-chegado da nossa igreja, ou está para ser membro de nossa igreja, comece a se integrar e participar das coisas, para inclusive ser envolvido nas atividades da igreja, ser ali na recepção, ajudar aqui no altar, como temos irmãos. Quem sabe, se você toca algum instrumento, algo que você gosta, ser um operador de som, tirar fotos, trabalhar na mídia da igreja. O que não falta é espaço. Não falta nem vassoura, né? Ninguém gosta disso, mas não falta nem vassoura para você ajudar, passar um pano. Então, a família, ela vai crescendo, e por isso eu tenho afirmado que a nossa igreja não é um hospital, a nossa igreja é uma família, mesmo com defeitos. Tem gente que posta coisas, olha, que família é imperfeita, famílias vai falhar, eu como líder vou falhar, porque somos seres humanos, mas nós somos uma família, ainda que imperfeita, mas em busca da perfeição, que vai chegar o tempo de estarmos juntos no céu. Você consegue sentir que faz parte dessa família, porque você está interagindo. Lá em Romanos, capítulo 8, verso 16, vai dizer: o próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Nós participamos do processo, mas é o próprio Deus quem garante a nossa integração na família dele. A família é dele, eu sou apenas este que lidera, mas a família é de Deus. Confie. Por favor, confie no poder do Espírito Santo e no amor do Pai sobre a sua vida, e viva como um filho de Deus. Razão essa que a comunhão e a unidade deve ser mantida, mesmo que haja imperfeitos como eu e você. Somos imperfeitos. Sabe, eu costumo brincar que se você pegar uma folha de papel em branco agora aí, e começar a colocar as suas qualidades, você vai escrever um livro. Você tem tanta coisa boa que você sabe de você, mas se eu te der uma outra papel em branco e dizer assim para você: olha, escreva aí os seus defeitos, você vai falar: para que é uma folha? Basta uma linha. Porque a gente não consegue identificar os nossos defeitos, as nossas imperfeições. É o outro que está errado, é o outro que é o imperfeito, é o outro que não fez, quando na verdade, muitas das vezes, você também não faz, eu também não faço. Mas cumprir essa missão exige de nós a comunhão, estarmos juntos, a necessidade de cumprirmos a missão que o Senhor colocou sobre os nossos ombros. Para vivermos essa missão na terra, somos chamados a fazer discípulos obedientes à palavra. Por isso, a palavra do Senhor vai nos dizer no texto que lemos, ensinando-os a obedecer. Primeiro passo, eu preciso obedecer. Segundo, eu preciso ensinar a obedecer. É aquela velha história: não faça o que eu faço. Olha, vai fazer. Faça o que eu mando. Não, isso é um jargão errado. As pessoas devem copiar o que eu faço, falar como eu falo, realizar como eu realizo. Então, seja alguém a viver esse processo de ensinar como ser discípulo. Não somos todos iguais, pois Jesus não nos ensinou uniformidade, mas Ele ensinou unidade, comunhão da igreja.
Isso significa que, mesmo sendo diferentes uns dos outros, somos unidos por um único Deus, por meio da revelação que recebemos. Ser família exige amar a ponto de corrigir e ensinar uns aos outros. Para isso temos a palavra de Deus. E essa palavra ela é preciosa. Paulo vai dizer em 2 Timóteo, capítulo 3, versos 16 e 17, assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, olha mais, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. A palavra de Deus, ela é suficiente para nós, ela é inspirada por Deus, ela não contém, ela é a palavra de Deus e ela vai nos ajudar. Eu e você precisamos aprender dessa palavra. Então você precisa vir ao templo para celebração, ouvir a palavra e receber essa palavra. Você precisa estar na sala da EBD, você precisa estar na célula, você precisa estar nas organizações que movimentam o ensino para o nosso crescimento. Sabe, se você se afasta do templo e fica só na sala, você não cresce. Se você vai para a sala e não vem para o templo, ou se vem, fica no templo e não vai para a sala, está faltando alguma coisa. Eu faço esse tripé, é templo, sala e casa. O crescimento, ele é contínuo, ele é constante, e nós precisamos fazer a diferença nesta missão. Para conseguirmos ensinar o nosso próximo a obedecer, nós precisamos ser os primeiros a fazer isso. Os primeiros. Imagine eu, líder, que não venho ao templo, eu, líder, que não vou à escola bíblica, eu, líder, que não vou à célula. Eu não estou dando exemplo. Então o exemplo parte disso. Uma vez eu ouvi de um líder dizendo o seguinte: a palavra convence, mas o exemplo arrasta. Vou repetir: a palavra convence, mas o exemplo arrasta. E eu tenho visto e vivido isso aqui em nossa igreja. Eu tenho o hábito de acordar de madrugada e orar e dizer para alguém: olha, estou orando por você, eu sinto de Deus e eu oro. E de repente eu comecei a receber no meu WhatsApp, no meu telefone, de madrugada, alguém dizendo: pastor, estou orando por você, estou orando pelo seu ministério, estou orando pela sua família, estou orando pela sua saúde física e espiritual. Então eu comecei a arrastar pessoas, comecei a ir para o monte, começou pessoas a irem comigo. Então o seu exemplo vai arrastar. Se você vai na direção errada, com comportamento errado, você também arrasta. Então tome cuidado nesta missão. Seja um exemplo que faça o que é certo, para que as pessoas te copiem. Jesus Cristo nos orienta a isso na sua palavra. Mas em último lugar, eu quero compartilhar com você que para fazer esta missão ser cumprida aqui na terra, nós somos chamados para servir uns aos outros com amor e unidade. Mateus 22, 39 vai dizer: o segundo é semelhante a ele: ame ao seu próximo como a você mesmo. Nesta versão, que a gente precisa compreender que eu preciso amar ao próximo. Agora, olha esse texto de João 13, 35. Isto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Só seremos discípulos se amamos uns aos outros. Só seremos cumpridores desta palavra se amamos uns aos outros. É fácil amar? Não. É fácil amar as pessoas que te fazem mal, que falam mal de você? Não. Mas a Bíblia diz que a gente tem que amar. É relação de ida e vinda. Somos capazes disso. Então aprendemos que o amor não é um sentimento, mas uma decisão. Se eu decido amar, eu sou aquele. Mas se eu decido não amar, vou ficar distante. Tem gente distante, mesmo na igreja, permanecem distantes, não falam, não amam e ficam com restrições. A ação de Deus para nós é o mundo. E nós começamos isto no templo. Aprendemos sem dúvida alguma que esta é a nossa maior responsabilidade e uma decisão.
Amar não é um sentimento, mas uma decisão. Se eu decido amar, eu vou amar. Jesus amou até o fim. E a frase que Jesus usa na cruz é a última palavra, uma das últimas palavras, que a última está consumada, mas uma antes. Ele fala: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Às vezes nós não sabemos o que fazemos, achamos que sabemos, mas estamos errados. Sabe, da mesma forma precisamos receber este amor de Deus e praticá-lo, independente das circunstâncias do passado. Esse é o tempo. Não podemos caracterizar esse amar pelo que as pessoas fazem, mas pelo que nós recebemos do Senhor. A prática do nosso serviço é viver como família de fé, é este amor. Marcos, capítulo 10, verso 45, vai dizer: pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. E lá no Evangelho de Mateus, capítulo 25, 40, ele vai declarar: e respondendo o rei, lhes dirá: em verdade vos digo, que quando o fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste, ou a mim fez. A Bíblia lembra que essas palavras maravilhosas acerca do amor. A nossa missão é ir em todo lugar, em todo lugar, em todo lugar. Estivemos em Alto Calçado recentemente, falamos sobre isso aqui na igreja, e como é lindo esse trabalho. Temos missionários e recebemos missionários aqui, missionários do Brasil, missionários de outras nações que estão atuando em outros lugares. O Senhor diz que através da comunhão, todos precisam ser alcançados por esta missão que o Senhor nos deu. E Ele diz: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. É nossa responsabilidade. Deus não escolhe os capacitados, mas Ele capacita cada um de nós que é escolhido. O seu sim para Deus é o que o Pai precisa ouvir e a partir daí agir no meio de nós, através de nós, para que essa missão seja alcançada. Em Atos, capítulo 1, verso 8, que eu citei há pouco, ele vai tratar da gente receber poder. E observe mais uma vez a importância desta comunhão. Ele disse para os discípulos: permaneçam juntos, unidos, todos em Jerusalém, para receber poder. Receber poder, juntos, permanecendo em unidade, para receber poder. Precisamos permanecer unidos no propósito que Deus colocou em nosso coração, como grande missão. Não importa em qual etapa da sua vida você se encontra hoje, qual o tipo de problema, quais a sua visão acerca do trabalho, do ministério, de tantas coisas que Deus colocou para você fazer. Eu quero convidar você a hoje participar deste grande projeto de Deus, nesta grande missão. Deus tem um propósito para a sua vida. Deus tem uma proposta para a minha vida e um propósito para a minha vida. E acompanhando da promessa que lemos em Mateus 28, 20. Eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Meu irmão, a missão é dada, a tarefa foi dada. E é uma linguagem muito legal, creio que muito no meio dos militares. Missão dada, missão cumprida. Missão cumprida. Você tem cumprido a missão? Esse é o tempo. Esta é a hora de você cumprir a missão que Deus deu a você, a mim e à igreja do Senhor. Eu quero orar, encerrando esta ministração ao seu coração. Feche seus olhos e ore comigo. Deus, eu declaro que nós queremos cumprir a missão. Então encha-nos do teu poder, da tua graça, do teu cuidado. Reveste a cada um de nós, Pai. Perdoa as nossas falhas no nosso convívio com a família, porque às vezes falhamos nessa missão no início da nossa casa. Falhamos nessa missão aqui na família espiritual, igreja,
onde somos seres humanos imperfeitos. E, Pai, nós precisamos também agora do perdão, para que haja a unção sobre nós, para que a gente viva e cumpra a missão. Pai, nos dê a sabedoria, para que vivamos o melhor aqui na terra. Muito obrigado, Pai, pelo teu amor. Obrigado, Pai, pela tua graça. E fica conosco e abençoa-nos. E aqui nós possamos estar novamente para te adorar às 18 horas. Pai, capacita-nos, eu te peço. E eu faço essa oração em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém.